Olá, tudo na paz contigo? Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto muito interessante que é visão espiritual ou vidência. Até para você saber identificar caso alguma dessas experiências ou percepções façam parte da sua vida de alguma maneira. Então, nós vamos falar de visão espiritual ou também chamada de vidência. Eu tenho um quadro aqui, mas como a câmera não consegue pegar todo o conteúdo, porque é extenso, eu vou colocar uma imagem. Isso, para você ir acompanhando as minhas explicações. Lembrando que nesse vídeo, por ser mais didático e rápido, essa é a proposta nossa, eu não vou entrar em detalhes e me aprofundar em eventos históricos e relatos de pesquisas famosas que houveram em relação a cada uma dessas características. Caso você se interesse, caso você queira esse tipo de aprofundamento, eu posso te indicar livros como este aqui, ó, Teoria da Mediunidade, do Zalmino Zimmermann, tá bom? Fica aí caso você se interesse em aprofundar sua pesquisa. Então vamos para cá. Visão espiritual ou vidência é considerada uma faculdade psíquica, tá? E uma aptidão anímica. O que significa aptidão anímica? É uma aptidão do próprio espírito, minha, não de um espírito desencarnado fora de mim. Eu como espírito. É uma faculdade minha, uma potencialidade minha, uma percepção extrasensorial, né, ou extrafísica minha. Porém, ela pode ser mediúnica. Quando que uma percepção se torna mediúnica? Quando ela se torna um canal, uma ponte, para que o mundo espiritual possa se comunicar, se manifestar em relação ao mundo físico. Ou seja, se eu só estou vendo as coisas, os registros, as imagens, né? Mas não tem essa interação, ela é anímica, sou eu que estou vendo. Quando essa visão serve de canal, de ponte, para eu trazer uma informação de uma dimensão mais sutil para essa dimensão, então eu estou servindo como medianeiro, como médium. Tá? É esse o papel e o significado do médium, é intermediário. Se eu estou intermediando uma informação que está numa dimensão superior da vida e estou trazendo para cá por conta dessa percepção que é minha, isso se caracteriza por uma atividade mediúnica. Caso contrário, caso eu só esteja percebendo sem ter essa interação, sem trazer, sem fazer essa ponte, é apenas anímica, é minha, tá? Entendeu essa diferença? Isso é muito importante. Quando eu uso a capacidade para fazer essa ponte, para servir de canal daquilo que está lá para aquilo que está cá, eu estou servindo de médium. Se eu só estou vendo e não estou sendo canal, isso pode acontecer, isso é uma faculdade do meu espírito. Eu percebo, tá? Como qualquer outro sentido, ok? Apenas não é um sentido ordinário que a gente vê por aí o tempo todo. Mas é isso. Tá? Ela pode ser mediúnica. Se eu servir de canal, se eu servir de médium, de intermediário, e essa faculdade servir para o intercâmbio dessas informações. Veja, ela pode ser ativa ou passiva. O que é o ativo? O ativo é quando eu mesmo vou provocar o fenômeno a partir daquilo que se chama da expansibilidade perispirítica ou perispiritual, que é a expansão do perispírito, conforme Kardec chamava, ou do meu corpo espiritual. Por quê? A percepção da vidência, ela não está necessariamente relacionada aos olhos físicos. Okay? Quando em momento de concentração, algumas pessoas têm mais facilidade do que outras, né? Inclusive aqueles médiums considerados natos, mediunidade todo mundo tem um pouquinho, em menor ou menor grau. Todo mundo tem uma percepção aqui, outra ali, às vezes uma intuição que dá certo, mas é considerado médium aquele ou aquela que tem essa capacidade de uma maneira mais ostensiva, tá? Então, o médium que tem essa capacidade ostensiva, ele tem mais facilidade de expandir o seu campo espiritual ou o seu corpo espiritual, o seu corpo perispiritual. Quando eu consigo expandir esse corpo espiritual, eu começo a ficar mais sensível às percepções dele. Ele não está tão restrito apenas a essas percepções mais grosseiras. Eu consigo me desprender, esse campo ele ganha energia, ele se expande e eu fico mais sensível àquilo que o meu corpo espiritual está percebendo.
Então eu vou ver a partir dessa expansão. O meu corpo espiritual capta. Isso em conjunto, inclusive, com a atividade daquilo que nós conhecemos como chakras. Se você quiser saber mais sobre chakras de uma maneira bem mais aprofundada, eu tenho inclusive um curso aqui disponível que é só sobre isso de uma maneira muito alargada, muito séria e bastante profunda, para deixar isso bem claro e bem explicado para você entender como isso se relaciona com a nossa vida. Muito bem. Ativa é quando eu, então, ativamente me concentro, me expando em momentos de concentração, de transe, e aí começo, então, a captar, a registrar, né? Através da expansão do perispírito e também a atividade desses centros psíquicos superiores ou desses chakras superiores, principalmente aquele que fica aqui, o chakra frontal, que muitas pessoas chamam de terceiro olho, né? Aqui, que ajuda inclusive na percepção, na captação dessas informações que são decodificadas pelo nosso cérebro depois em forma de imagem. Lembrando que a nossa visão física também é assim. A gente recebe as ondas luminosas por esses receptores, o chakra também é um receptor, né? Por esses receptores aqui, e dentro do nosso cérebro essas ondas são convertidas em imagem. Aqui, o ativo, eu me expando, eu fico mais sensível a essas percepções e capto, registro essas percepções. A passiva é quando esse passo não vem de mim, é quando o plano espiritual provoca isso. Eu estou passivo, aqui eu que estou fazendo. Aqui é o próprio plano espiritual que sensibiliza a minha percepção e traz uma imagem para mim. Entende a diferença? Aqui alguém vai trazer essa imagem. Aqui eu provoco a percepção. Aqui alguém produz a imagem, ou alguém provoca, estimula aquilo em mim em determinado momento ou diante de determinada necessidade ou contexto. Então, ativa e passiva. Tanto a ativa quanto a passiva podem ser de maneira externa como interna. O que é a evidência externa? É quando eu percebo esses estímulos da mesma forma que eu estou percebendo qualquer coisa que à minha volta no mundo físico. Tá? Essa é a evidência externa. A interna é quando eu percebo esses estímulos de maneira interna, de maneira mental, na minha tela mental. E aqui que tem um grande cuidado que a gente precisa ter. Muitas coisas podem interferir nessa evidência interna. Então não é simplesmente que fechei o olho, vi uma coisa que estou vendo. Muito cuidado com isso, porque muitas pessoas caem nesse momento aqui. Por quê? Às vezes, uma imaginação superestimulada pode confundir, tanto influenciar, né, poluir o fenômeno, quanto, de repente, você só está imaginando mesmo e acha que está sendo um vidente. Tá? Então, isso precisa tomar um cuidado. Essa autossugestão, né? Eu estou vendo aqui, eu realmente estou vendo. Às vezes você não está vendo, você está imaginando. São produtos do seu inconsciente, imagens do seu inconsciente que estão sendo liberadas e você está vendo isso como uma imaginação qualquer, uma imagem psíquica qualquer e não necessariamente uma percepção real. Isso pode ser apenas imagem sua ou ainda pode estar misturado com percepções psíquicas verdadeiras. Né? Tipo um sonho, às vezes, que tem uma coisa que é verdadeira, mas mistura com um monte de bagunça ali, né? Parece que a coisa se mistura, uma percepção real com coisas do seu inconsciente. E também pode ter um outro problema aqui, que é a questão da mistificação, no caso de obsessão. Você recebe a imagem, mas a imagem ela vem do plano espiritual, mas ela é falseada. Tá? É uma imagem ilusória de alguma gente que está querendo te iludir, te passar uma informação falsa. Então isso tudo tem que ser colocado aqui. Esse lance de passar informação falsa é uma evidência, no caso, passiva. O plano espiritual, algum agente obsessor, assediador, te passa uma imagem, às vezes aquilo não se confirma, aquilo às vezes te causa uma perturbação, enfim. Então tudo isso tem que ser muito bem cuidado aqui. Dito isso, vamos lá para as outras subcategorias. Essa evidência, tanto ativa quanto passiva, tanto externa quanto interna, ela pode ser ordinária, ou seja, comum, não tem nada demais, você só está vendo as coisas, né? Nada demais, você só está vendo as coisas, claro que não é ordinária, mas enfim, é ordinária mesmo assim. Você está tendo uma visão espiritual.
Depois pode ser uma visão autoscópica, que é quando o vidente consegue enxergar os seus próprios órgãos internos. Autoscópica. Através dessa percepção, dessa expansão, desses estímulos, eu consigo enxergar, ter uma percepção visual acerca dos meus órgãos internos. Tá? Sempre muito bom senso, muito cuidado nisso tudo, porque pode ter elementos que podem provocar informação falsa. Por isso, antes da gente se deslumbrar com essas coisas, é importante trabalhar autoconhecimento, se autotrabalhar, entender que espiritualidade não é sobre ver as coisas, espiritualidade é sobre a gente se equilibrar, a gente comungar com o amor maior da vida, desenvolver esse senso de humildade, de simplicidade, de empatia, de fraternidade, de conexão verdadeira, amorosa com o plano espiritual, de bondade, de caridade. Isso é espiritualidade. Tá? Essa conexão, essa expansão de consciência em uníssono com o amor da consciência causal. Você pode dar o nome que você quiser, Deus, ipseidade, absoluto, tá? Isso é espiritualidade. Isso aqui é só uma percepção, como qualquer outra. Como qualquer outra. Tá? Não define caráter, nem santidade, nem você é super especial e desperto porque você tem uma percepção. Tá? E saber e se atentar a tudo isso é muito importante para a gente não sintonizar e não abrir muito as comportas dessa percepção para estímulos que não necessariamente estão querendo o nosso bem. Muito bem. Autoscópica, então, é quando eu consigo perceber internamente os meus órgãos. Heteroscópica é quando eu consigo, através da vidência, ver, ter uma percepção visual dos órgãos internos do corpo de uma outra pessoa. Autopessoal, heteroscópico da outra pessoa. Você pode ter uma vidência psicoscópica. A vidência psicoscópica se relaciona muito àquilo que a gente chama e conhece do ver a aura da pessoa. Né? Você acessar visualmente, ter o registro do estímulo vindo da psicosfera da pessoa. Isso pode ser visual, mas às vezes isso também é sinestésico. Então não é necessariamente você ver o campo energético da pessoa ou a aura da pessoa, a psicosfera da pessoa. Você está com uma aura verde, olha que maravilha. Mas ela é sinestésica. Então eu posso estar captando esses elementos visuais do campo energético da pessoa e junto com essa percepção me vêm sensações, me vêm imagens, me vêm ideias que são atinentes ao conteúdo da vibração do campo daquela pessoa. Então essa é a vidência psicoscópica. Depois você tem uma muito interessante que é a vidência psicométrica. A vidência psicométrica é aquela vidência em que você toca um objeto, você entra num lugar, você toca algo de uma pessoa e você tem acesso a informações, a estímulos, a imagens a partir daquilo, tá? Então, de repente, sei lá, eu pego um colar aqui que eu comprei no brechó, eu pego, me concentro e de repente eu começo a ver coisas relativas à vida da pessoa que era dona daquele colar antes de eu comprar. Aí eu vou investigar e eu percebo que era exatamente aquilo. Essa psicometria, ela pode ser retrocognitiva, ou seja, eu pego o colar, eu acesso imagens ligadas àquele objeto que estão no passado. Então são registros, são memórias que eu acesso. Isso é muito interessante também, que a gente tem casos de médiuns que tinham essa percepção psicométrica lendo livros. Então, pegava aquele livro que já tinha sido lido, ou seja, a pessoa que leu já tinha concentrado energia, já tinha refletido sobre aquele conteúdo, e a pessoa vem com essa faculdade, sente aquele objeto e meio que absorve esses registros de memórias sutis de informações que estavam ali. Claro que não substitui a leitura integral, mas isso também acontece de uma forma que a gente conhece bastante, tem bastante exemplos aí na nossa cultura. Então, ela pode ser retrocognitiva, ela pode ser investigativa, que isso é muito utilizado também por agências policiais, inclusive no exterior, que de repente, sei lá, tem uma pessoa que morreu, foi assassinada e está escondido, o corpo dela está escondido. Aí levam lá para o sensitivo, para o médium, o nome que você quiser, um objeto dessa pessoa. Um objeto muito ligado, ou seja, que a pessoa tinha um vínculo, né, muito ligado à energia da pessoa. Por quê?
A psicometria, a evidência psicométrica, ela precisa necessariamente de uma coisa chamada agente indutor. Agente indutor. Através desse agente indutor, que pode ser um objeto, uma roupa, um lugar, o sensitivo consegue, o médium consegue criar uma ponte com aquela energia e nessa expansão da consciência acessar dados relativos àquilo. Então, na investigativa, você pega, por exemplo, um objeto da pessoa que está muito impregnado, muito imantado com a energia dela, e aquele médium consegue criar uma ponte, uma ressonância com aquela energia, e as informações relacionadas àquele campo, aquela vibração, podem ser captadas à distância. Então, de repente, sei lá, estou dando um exemplo. O cara foi assassinado e a gente quer achar o corpo dele. Aí leva lá para o médium sério, um objeto daquela pessoa, ele se concentra e de repente vê a imagem, recebe a percepção visual, que pode ser ativa ou passiva, né, inclusive, ou as duas, ele se propõe a captar, mas vem uma ajuda espiritual para mostrar a cena, se houver necessidade, se for do merecimento, se não tiver contra as leis universais, no caso não dos homens. E aí ele se concentra naquele objeto e de repente ele acessa aquela pessoa e fala, tá lá debaixo tá num jardim que tem 3 pinheiros e uma lápide com uma pedra em cima, eu tô vendo isso. Aí eles vão lá e descobrem que num jardim público com 3 árvores, uma lápide, uma pedra em cima, eles cavocam lá e tava lá o corpo, tá? Com o concurso de um objeto, de um elemento indutor. E pode ser também pré-cognitiva. Ou seja, no contato com esse objeto indutor, eu acesso informações que vão se desenrolar pela frente, numa espécie de uma pequena premonição. Como assim? Aquele objeto está impregnado da energia de uma pessoa. E eu toco esse objeto e eu vejo aquela pessoa de cama. E falo, nossa, eu estou vendo aquela pessoa de cama. O que está acontecendo? Aí alguém fala, mas ela não está de cama, ela nunca ficou de cama. Aí passa uma semana, aquela pessoa está de cama. Por quê? Estava tão impregnado da energia daquela pessoa que quando ele teve o contato com aquilo, ele teve a percepção do desenrolar daquele fato, daquela energia, daquela carga. Naquela energia que está aqui já está a informação de que uma possível doença está se desenvolvendo. Tá? Isso fica registrado de alguma forma. E tem como isso ser percebido de uma forma ou induzido para criar um registro visual. Isso também tem relatos na história. A pessoa toca os objetos e vê coisas que estão para acontecer relacionadas àquele contexto ligado àquele objeto em particular. Muito bem. Só uma coisa. A psicométrica pode também estar relacionada a ambientes. Você entrar em ambiente, ser mais sensível ao ambiente e captar também as informações dele. Depois, a retrovidência, que é a visão de coisas que aconteceram no passado. É uma profecia invertida. Por exemplo, quando Chico Xavier estava psicografando os romances épicos de Emmanuel, enquanto ele psicografava, ele via, como se fosse um filme que estava passando na frente dele, cenas daquela época do cristianismo primitismo que Emmanuel estava trazendo através da psicografia. Então você vê coisas que aconteceram no passado, tá? A retrovidência. Lembrando, isso pode ser psicométrica, caso seja induzida por um elemento. De repente, eu chego nas ruínas de uma cidade, em contato com aquele agente indutor, eu vejo coisas do passado relacionadas àquelas ruínas. Tá? A retrovidência, você não precisa desse agente indutor. Ela acontece de uma forma mais independente. Tá? Você tem a televidência, que é quando você consegue ver coisas que estão acontecendo à distância. Né? A mesma ideia da televisão que a gente tem. Então, com essa percepção, com essa expansão, eu consigo ver coisas que estão se passando simultaneamente em outros lugares, além dessa relatividade espacial. É a televidência. Tá? Pode estar acontecendo tanto no plano físico quanto no plano extrafísico ou espiritual. Você tem a transvidência. A transvidência é quando você consegue ter uma percepção visual que ela atravessa a relatividade de certas imposições. Sei lá,
pego esse livro aqui e tem um outro livro atrás. Eu consigo enxergar o título do livro que está atrás. Ou ainda, aquela coisa que você já viu, acho que já viu, que pegam crianças que têm essa faculdade, colocam vendas nelas, e venda de tudo quanto é jeito, e põe para ela ler as coisas, a criança lê. Ou você conseguir ver coisas que estão além de uma parede, né? Você tem essa visão meio que de raio-x, atravessa e você consegue ver, mesmo quando os olhos físicos estão vendados. Por quê? Porque o registro dessa percepção não está ancorada necessariamente apenas nesses órgãos mais densos. Tem a questão da expansão e da percepção psíquica relacionada a esses órgãos sutis, dinamizadores desse processo. Você tem então a transvidência. E por fim você tem a clarividência. Aqui há muita confusão, porque geralmente a gente confunde no senso comum os termos, né? Vidente, clarividente, acha que é tudo a mesma coisa. E tem gente que acha, o vidente é aquele que vê a coisa aqui, como se estivesse na frente, o clarividente é aquele que vê na mente e tal. Existe essa interpretação, mas em termos mais técnicos, né, como o próprio Zalmino Zimmermann traz, a clarividência está muito relacionada também à questão da premonição, né? A questão da profecia, que se chama, né? De espontaneamente ou não a gente conseguir receber informações que estão para se desenrolar. Então essa clarividência, que também é um assunto muito delicado, existem muitas variantes, é muito profundo, muito difícil de estudar. Existe a clarividência que ela é ordinária e a clarividência que ela é superior. A clarividência que ela é ordinária, ela é relativa a eventos mais ordinários. Por exemplo, você está aí, de repente você recebe uma percepção ou você entra em transe e você capta a visão de uma coisa que vai acontecer no Congresso Nacional daqui uma semana. Tá? E de repente passa uma semana e acontece exatamente aquilo que você viu. Envolve uma questão de premonição também. Você está vendo uma coisa que vai acontecer daqui a pouco num contexto mais restrito. A clarividência superior é aquilo que eles vão chamar da clarividência dos grandes profetas ou dos grandes espíritos, que conseguem ter essas visões espirituais que vão se desenrolar futuro à frente de uma maneira muito mais impactante, muito mais relativa a grandes assuntos, a questões humanitárias grandes, que vão registrar acontecimentos que vão acontecer muito depois, né? Então não é uma clarividência, sonhei que ia aparecer um gato aqui amanhã e apareceu um gato. Ou estava aqui, veio um cachorro na minha cabeça, não dei bola, daqui a pouco apareceu um cachorro aqui em casa. Essa é a ordinária. A superior é daqueles espíritos já mais desenvolvidos, tipo um Chico Xavier tinha muito disso também, mas que vão trazer eventos maiores, mais adiantados, lá na frente mais alargados. E isso é comparado, na verdade, assim, com a superioridade daquele espírito, que é como se ele tivesse, até o próprio Kardec diz isso, que é como se ele estivesse no alto de uma montanha. E do alto da montanha ele consegue ver mais coisas. Do alto da montanha, não é que eu tive uma visão do futuro, não. Do alto da montanha você consegue ver as avenidas e sabe que está vindo um carro em alta velocidade aqui, um carro em alta velocidade aqui, e você sabe que aqueles dois carros vão se colidir. Por quê? Porque você está com uma visão superior, você está no alto da montanha. Então, altos estados e elevados estados espirituais permitem esse tipo de percepção e de registro. Por exemplo, como você tem João Evangelista fazendo isso e outros grandes profetas da história que tratavam de assuntos mais globais, mais humanitários, mais impactantes. Não necessariamente o cachorro que vai aparecendo na sua porta. Então, é uma coisa maior, mais ampla, mais contundente. Então, basicamente, esse é um resumo. Olha, consegui falar menos de 30 minutos. Espero que tenha ficado claro, didático. Lembrando que não é qualquer coisa que aparece na sua mente e você fala, nossa, eu estou com uma visão espiritual, meu Deus do céu. Não. O autoconhecimento é importante, o equilíbrio é importante, até para você separar o que realmente é daquilo que é imaginação, daquilo que é inconsciente liberando imagem, ou de que pode ser uma influência mesmo, mas que está num contexto desequilibrado. Portanto, também a gente se associar a grupos de estudos independente da religião,
para trabalhar essas coisas, para ter uma assessoria, um suporte, isso é muito importante, lembrando sempre de procurar lugares sérios e responsáveis, tá bom? Outra coisa importante, isso aqui é uma coisa interessante de saber, mas não define a nossa caminhada espiritual. Não vá se fascinar com isso tudo e ficar buscando ver espírito e ver coisa, porque não é sobre isso, tá? O desenvolvimento espiritual envolve várias coisas, as doutrinas espiritualistas, de uma forma geral, tocam nesses assuntos, mas todas têm o seu âmago sempre apontando para essa comunhão maior com amor. É sobre isso o desenvolvimento espiritual, não é sobre ver espírito, sobre ver coisas, sobre ver nada. Isso aqui é uma coisa que faz parte da nossa natureza, tá bom? Pode contribuir para o nosso desenvolvimento espiritual se a gente utilizar dessas percepções para ser uma pessoa melhor, para ser uma influência melhor e para buscar aprender com isso para ter mais equilíbrio, mas não é para supervalorizar e superestimular e achar que é só sobre isso, que, enfim, tá bom? Mas como é uma coisa natural, é interessante trazer esse tipo de informação e te perguntar, né? Você pode colocar nos comentários se você lembra de alguma experiência dessas dentro de algum desses itens aqui, se você acha que aconteceu, se você já teve alguma percepção assim, se você acha que passou ou não, deixa aqui pra gente saber qual desses itens fazem parte aí, ou né, de uma forma mais ostensiva ou menos, do seu leque de percepções, tá bom? Beijo na alma, brilha sua luz, fique em paz e receba um abraço do tamanho do sol. Lembrando que, se foi útil, gente, sem preguiça, senta a testa no botão de like que ajuda bastante a gente, se inscreve aqui no canal que é importante para acompanhar e para valorizar o nosso trabalho. Beijo na alma, fica na paz, receba um abraço do tamanho do sol. O canal Atma Vidya agradece a sua presença e comunica que o investimento e a manutenção para manter este canal é uma iniciativa pessoal. Não temos investidores, verbas ou patrocínio. Para as horas de trabalho e dedicação semanais relativas à produção de nosso conteúdo se tornarem viáveis à nossa vida familiar e comum, o YouTube disponibiliza a opção de você se tornar membro do canal e ajudar a mantê-lo. Há vários níveis de membro, e membro não é a mesma coisa que estar inscrito. Ser membro é como ser assinante do canal. Cada nível proporciona benefícios específicos. Para isso, clique no botão ou link Seja Membro. Além disso, conheça a nossa plataforma educacional e os vários cursos aprofundados e exclusivos que disponibilizamos. Inclusive, parte da renda é doada para iniciativas assistenciais e parte é reinvestida no próprio canal. Considere apoiar nossa causa. Os links você encontra na descrição. Agradecemos novamente a sua presença nesse portal de educação, autoconhecimento e espiritualidade.